Só um instantinho, a gente já começa. Só falta um aqui, aceitar. Bom, pessoal, hoje é nosso último dia antes da avaliação. Semana que vem, provavelmente, nossa avaliação já vai ser presencial, né? Graças a Deus, aí tivemos um retorno positivo em relação ao retorno das aulas. Então, no horário normal, não naquele horário das 5 às 19. Então, a gente vai ter aí o nosso horário normal de aula, às 19 horas, até às 21h40, tá? Ainda será postado algum material para que de forma online, só que por conta aí do retorno das atividades normais, o material online ele vai ser mais curtinho, tá? Então ele não vai ser um material mais extenso, é um material mais curto, para só postando aí normalmente ferramentas, tá? Então reforço aí o retorno de vocês de forma presencial, porque é onde a gente consegue passar mais informações, mais conteúdos, tá? Então, após aí a semana de prova, então a gente já vai entrar em outras etapas do projeto arquitetônico, que é a parte de desenvolvimento de corte, fachada, e por último aí a nossa planta de implantação, tá? Hoje eu vou trabalhar com vocês só uma revisão mesmo dos comandos, dos conceitos gerais que a gente trabalhou. Então, principalmente aí quem tiver dúvida, questiona durante a aula, tá? Porque a nossa prova ela vai ser prática. Então, até pedir para alguns alunos entrarem em contato comigo, né, caso não tivessem o programa, né, porque caso houvesse a necessidade da gente fazer essa prova de forma virtual, né, não tivesse retornado aí às aulas semana que vem, ficaria um pouco complicado quem não tivesse o programa, né? Mas como a gente vai ter esse retorno das atividades presenciais, então acho que não vamos ter esse problema aí de dificuldade, tá? Mas quem ainda está com dúvida no desenvolvimento, alguma questão de ferramenta, de segunda a quinta-feira eu estou na faculdade, lá no escritório modelo, tá? Qualquer coisa, manda uma mensagem, vai lá, tira uma dúvida, tá? Para quem tem mais dificuldade ou não tem o acesso ao software para poder treinar em casa, tá? Então, me procura aí para poder tirar essas dúvidas ou tira hoje durante a aula, tá? A prova de vocês vai ser uma atividade prática, da mesma forma que vocês fizeram a N1, tá? Dos 15% em sala ou de forma virtual, a prova ela também vai ter esse intuito prático e também vou trabalhar com algumas questões teóricas. Então, vai ter questões teóricas, trabalhando um pouco as ferramentas, relembrando. Então, façam algumas anotações de todas as ferramentas que nós trabalhamos, tá? A utilização delas, porque é bom relembrar um pouco também. Então, não é só às vezes tentar mexer lá, mas é bom relembrar um pouquinho aí a parte de ferramentas. Então, a gente vai ter questões teóricas e a parte prática, tá? Como vocês já trabalharam com o desenvolvimento da planta baixa na N1, a prova eu vou focar ali na planta de layout e na planta de cobertura, que foi o tema da aula passada, tá? Só para reforçar, a parte da N1, 15%, ela foi aquela atividade feita em sala. Eu deixei o acesso lá no portal para quem não desenvolveu ela, para poder fazer e entregar, tá? Com uma nova planta, modelo. E a parte 2, né, os outros 15%, eles serão referentes à entrega do projeto que vocês fizeram em sala, tá? Então, a planta baixa, planta de cobertura e a planta de layout. Cada um entregando de forma individual o seu arquivo, tá? Então, não adianta vir com o arquivo do colega, porque cada arquivo é individual. Cada aluno ele desenvolve de um jeito, cada aluno criou sua própria layer, cada aluno criou sua própria cota, tá?
Então, a planta baixa tem que vir cotada, a planta de cobertura cotada, a planta de layout não precisa estar cotada. Então, conforme eu expliquei na aula passada para vocês, as características, tá? Dos 3 tipos de plantas, é dessa maneira que vocês têm que integrar. Então, os 15% da parte 2 é fazer essa entrega desse arquivo, tá? Contendo os 3. Reforço que vocês devem salvar esse arquivo em AutoCAD 2007, tá? Eu não coloquei a informação lá no portal, mas eu vou abrir lá e deixar especificado até em negrito para vocês não esquecerem o formato de salvamento, tá? Na verdade, é interessante até vocês fazerem isso no AutoCAD de vocês, tá? Para facilitar o desenvolvimento dos projetos, tá, pessoal? Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver qual que é o arquivo que vai abrir. Prof, Oi. na planta baixa, precisa colocar os bloquinhos dos móveis, essas coisas, ou Na só na planta planta de layout? baixa, tá? Deixa eu só abrir um arquivo aqui deixa eu só achar qual que é o certo aqui, porque tem hora que ele não abre. A gente já coloca, acho que vai lá. Deixa eu abrir um arquivo para mostrar para vocês. Essa questão da planta baixa, só um pouquinho que está travando aqui. Deixa eu tentar fechar alguns aqui, ver se melhora. Só um pouquinho aqui. Bom, a planta baixa. A planta baixa, ela só um pouquinho está travando. O AutoCAD, às vezes, ele trava com o zoom. Deixa eu tentar novamente. Vamos ver se vai agora. A planta baixa, nós não colocamos os blocos dos móveis, mas é obrigatório que toda planta baixa ela tenha os elementos que são fixos, tá? Ai, só tentar aqui de novo, porque ele está travando. Os elementos que são fixos numa edificação, quando eu falo fixo, é lavatório, vaso, o chuveiro, a pia de cozinha, máquina de lavar roupa e tanque, tá? O tanque de modo especial. Por que que eles são fixos? Porque esses móveis aqui, né, a localização deles é onde vai ter o ponto hidráulico e o ponto sanitário. Então a gente fala que ele é um mobiliário fixo. Esses mobiliários, eles têm que aparecer na planta baixa. Isso é obrigatório, tá? Agora, demais móveis, que é sofá, cama, guarda-roupa, isso vocês colocam na planta de layout. Então, por esse motivo que é a planta de layout, que a gente vai informar os demais elementos, tá? Essa disposição, como eu já comentei com vocês, não é fazer de forma aleatória, é tentar organizar o quarto ou a sala com a melhor disposição possível desses móveis, tá? Porque muitas vezes eu recebo projeto arquitetônico de casas que vão ser financiadas, né? Às vezes para venda. Então, eu tenho que dispor esses móveis da maneira mais otimizada possível, por quê? Porque quando eu for fazer o meu projeto elétrico, por exemplo, eu não tenho ainda um cliente. Eu vou construir para vender. Então, eu adoto normalmente essa disposição dos móveis para poder fazer o lançamento aí dos meus pontos elétricos, tá? Então, sempre fazer uma planta de layout o mais organizada possível, tá? De modo que você consiga dispor os móveis de forma bem otimizada, que se atenda à realidade, tá? Por isso que eu passei aqueles bloquinhos para vocês. Eles só estão num tamanho 100 vezes maior, né? Daí, no caso, vocês só reduzam, mas eles têm tamanhos reais, né? Depois que vocês ajustam a escala deles. E aí vocês vão colocando nos ambientes e sabendo aí o que cabe e o que não cabe, tá? Então, planta de layout, somente os móveis, né, e os elementos que são fixos. No máximo, vocês vão colocar o nome do ambiente. Planta baixa, tem que vir somente os fixos, tá? Tem pessoas que desenham a planta baixa junto com a planta de layout. Vou até mostrar um arquivo aqui para vocês. Ó, olha esse arquivo aqui. Olha como que ele fica sobrecarregado de informações. Aqui a pessoa colocou tudo. Ela não fez uma planta baixa e uma de layout. Ó,
tem o desenho da cama e aqui está escrito as informações do ambiente. Então, fica um pouco carregado isso daqui. Tem pessoas que fazem isso, eu não recomendo, tá? Porque vocês vão perceber que quando vocês se formarem, às vezes vocês vão fazer parceria com alguns arquitetos, outros profissionais, para pegar projeto arquitetônico e vocês fazerem os complementares. Tem projeto, pessoal, que vocês pegam assim, eles são muito cansativos a visualização. Então tem que cuidar muito disso. Eu falo que o projeto ele sempre tem que estar suave, fácil de visualizar, de enxergar, para que a gente não fique muito cansativo. Então aqui, ó, eu não recomendo fazer isso daqui, tá? Porque fica muita informação, tá? Então a gente já tem que focar nas informações ideais do ambiente. Então esse projeto aqui a pessoa optou por fazer dessa forma, colocar o layout junto com a planta baixa, tá? Então, evitem de fazer isso daqui. E busquem sempre fazer esse padrão, ó. Planta baixa, que é a planta que tem que estar toda cotada, toda organizadinha, a planta de layout e a planta de cobertura, né? Como eu comentei com vocês, que ela tem que estar cotada, organizadinha, com todas as informações claras. Embaixo de cada planta, vocês sempre coloquem o nome dela, tá? A escala eu ainda não comentei com vocês, porque a gente vai fazer isso mais adiante, quando for fazer a parte de organização de prancha. Mas sempre fez a planta de cobertura, escreva planta de cobertura embaixo. Crie uma layer para isso. Fez a planta de layout da mesma forma. Coloca planta de layout e planta baixa. Aqui não está escrito planta baixa, mas vou acrescentar aqui. Tá? Então, isso tem que estar sempre organizado durante o projeto de vocês, para esse desenvolvimento, tá? Então, esses 3 arquivos aqui que vocês têm que entregar na segunda parte da N1, tá? Então, vai estar lá, N1 parte 1, entrega em atraso, N1 15% parte 2, que aí vai ser esse projetinho de vocês com essas 3 etapas de desenvolvimento, tá? Então, como a gente teve esse processo de online, eu ia passar uma outra atividade, mas como a gente não teve muito contato, né, principalmente pessoalmente, que eu vejo às vezes que os alunos têm muita dúvida, então eu optei por trabalhar dessa forma, tá? Mas depois, para a entrega final, lá para o final da N3, vocês vão ter um outro projeto que vocês vão entregar completo, todo organizadinho para mim, tá? Bom, vamos focar aí em revisar. Oi. Você tem anotado aí quem fez a N1 Ah, presencial lá, tá. né? Eu cheguei de viagem agora. Finalizando a aula, eu vou postar lá para vocês, tá? Eu mando até no grupo também a listinha, Uhum. tá bom? Daí eu aviso vocês. A entrega, pessoal, eu deixei até sábado, tá? Da semana que vem. Então, como a prova é na quinta, vocês têm até o sábado para poder fazer essa entrega, tá bom? Eu comentei com vocês para vocês sempre salvarem em AutoCAD 2007, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês relembrarem um pouquinho o que foi até o tema da primeira aula. Vocês têm 2 maneiras, ou vocês apertam O de OP, tá? De Options, que ele vai abrir essa configuração para a gente poder desenvolver, tá? Então, OP, deixa eu colocar aqui, OP, dê um Enter, tá um pouquinho lento. Ele vai abrir essa tela de configuração, tá? Nessa tela de configuração, a gente tem aqui a parte do display, tá? O display, vocês podem vir em Colors, e aqui vocês vão configurar a cor de fundo do AutoCAD. Vocês estão percebendo que eu trabalho normalmente com preto. Eu acho mais suave, né? Assim, não é tão cansativo. Mas tem pessoas que gostam de trabalhar com fundo branco. Então, é só vir aqui, mudar para branco e aplicar, tá? E ele faz a mudança, aplicar, e ele muda o fundo para branco. Tá? Então, aqui que a gente faz essa configuração da cor do fundo quando a gente deseja trocar ele, tá? Em opções mesmo, né, em options, nós temos aqui, ó, Open and Save, tá? Aqui já está configurado a parte de salvamento. Então, o meu AutoCAD, ó, ele já está configurado para salvar em 2007. Eu recomendo que vocês deixem de vocês dessa forma, para que vocês evitem transtornos de, às vezes, enviar o arquivo para alguém e esse arquivo não conseguir ser salvo, tá? Então, é aqui que a gente faz esse processo de salvamento, tá? Ô, professora, Oi. ó, perguntando, se no caso eu salvar 2007, eu mandar para alguém e a pessoa tiver um AutoCAD 2018, ele consegue abrir normalmente? Ele abre normalmente. Você sempre tem que salvar numa versão inferior.
Então, o meu é 2015. Se o seu é 2018 e você salva em 2018, eu não consigo abrir, porque ele está com uma versão superior à minha versão. Então, se você salva sempre numa versão inferior, é o recomendado. Por quê? Porque ele abre em todas as versões acima, tá? Então, toda vez que você está com um software mais novo, e você salva ele, ou se você salvou na sua versão, uma pessoa que tem uma versão inferior, ela já não consegue abrir, tá? Normalmente, o AutoCAD ele tem como padrão salvar uma ou duas versões anteriores. Então, por exemplo, se eu estou com 2020, normalmente ele vai salvar 2018 no mínimo. Pelo menos ali é o limite dele. Então, 2018 já para mim não atende. Por quê? Porque eu tenho 2015. Então, para evitar qualquer tipo de situação, o que eu sempre faço? Eu já deixo o meu para salvamento em 2007, tá? Então, OP. Ou se vocês não lembrarem de digitar o comando, vocês podem estar vindo aqui, ó. Na aba lateral do AutoCAD. E vocês têm aqui, ó, embaixo, opções. Então, nesse cantinho aqui das opções, vocês podem clicar e vai abrir a mesma tela, tá? Então, vocês têm duas formas de trabalhar isso daí. Opções, né, OP, de Options, ou vir aqui no azinho do AutoCAD e ele vai estar aqui, ó. E aí vocês têm essas duas maneiras de configuração, tá? Ou se vocês forem salvar, quando vocês forem no salvar como, ele vai aparecer aqui, ó. Vocês podem perceber que ele já está aparecendo 2007. Então, se toda vez vocês tiverem que lembrar, eu normalmente não lembro de ficar alterando isso daqui, tá? Então, já deixem configurado no programa de vocês. Então, no computador de vocês já fica configurado. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês já não vão ter problema, tá? Vamos só relembrar algumas coisas que são importantes, principalmente porque a gente está vendo aqui no computador, né? Essa parte aqui de baixo do AutoCAD, nós temos esse daqui, que é o grid, tá? Quando a gente clica nele, ó, percebam que ele fica todo quadriculado. Então, isso, se ele fica em azulzinho, significa que ele está ligado. Se a gente tira o azulzinho, ele está desligado. Eu, normalmente, não gosto de trabalhar com o grid ligado, tá? Se vocês deixarem clicado aqui o Snap, que é o F9, ele, às vezes, vocês vão trabalhar um pouquinho travado o computador, tá? Então, se porventura vocês tentarem fazer alguma coisa e perceber que o programa está meio travado, só olhem se o F9 não está ligado. Então, é só clicar aqui ou apertar o F9 que vocês vão desligar, tá? Então, eu normalmente trabalho com o Snap desligado, tá? Senão ele vai só atrapalhar. Aqui nós temos o ortogonal, que é a mesma coisa que apertar o F8, tá? Então, apertei o F8, ó, ele já ativou. F8, ele vai trabalhar no ortogonal, então a gente só desenha linhas retas, no máximo com ângulo de 90, tá? Aqui do ladinho do ortogonal, nós temos a parte dos ângulos, né? Eu posso trabalhar no ortogonal, mas eu também posso escolher alguns tipos de ângulo. Se a gente clicar na setinha lateral, ó, ele tem algumas opções de angulação. Se eu deixo clicado na primeira opção, ele vai trabalhar somente com os ângulos de 90 e os seus complementares, tá? Então, os complementares dele é 90, 180, 270 e 360. Se a gente trabalha com a segunda opção, essa segunda opção, ele trabalha com múltiplos de 45. Então, isso daqui é quando você quer trabalhar com uma angulação de 45. Diferente dos softwares que trabalham com o projeto complementar, o AutoCAD, ele não trava no ângulo de 45 ou seus complementares, mas ele sinaliza. Então, vou mostrar para vocês. Quando eu faço uma linha, por exemplo, ó, vou clicar, vou mexer o mouse, ó. Tá vendo que ele não tá ligado ao F8. Se eu ligar o F8, o que acontece? Ó, ele trabalha só em 90. Se eu desligar o F8 e ligar esse daqui, ó, ele está ativado no 45, 90, 135 e o 180. Então, o que significa? Ó? Ele não vai travar, ó, 0. Quando eu mexo meu mouse, em 45, ó, ele sinaliza. Estão vendo que ele está sinalizando? Ele fez essa linha tracejada em verde. Então, ele dá uma sinalizada nesse ângulo. Ó. Vou aproximar aqui do 90, ó, ele sinalizou. O outro lado, que é o complementar 135, sinalizou. Ó. O 180, então, ó, os complementares, ele vai sinalizando quando a gente deseja desenhar em um determinado ângulo, tá? Então,
Esses aqui é uma função que é interessante vocês adotarem para que a gente possa trabalhar com essas angulações. Ah, se eu quero trabalhar com ângulo de 60, liga aqui. Não é só deixar clicado, tá, pessoal? Tem que deixar em azulzinho. Então, por exemplo, quando eu ligo automaticamente o F8, aqui ele desliga, tá? Então, normalmente, quando eu quero voltar para cá, eu ligo aqui e ele desativa o F8, tá? Então, é só para auxiliar essa questão dos ângulos, estão vendo? Então, ele tem alguns ângulos já preparados aqui, ou vocês podem também criar uma configuração de ângulos, tá? E aí, trabalhar dessa forma também. Aqui, seria mais para a gente trabalhar com desenho isométrico. Isso daqui é mais quando você quer desenhar algum tipo de desenho. Lembra aquelas pecinhas que vocês devam ter desenhado lá em desenho 1, para fazer desenho isométrico? Então, isso daqui tem a ver com aqueles desenhos, quando a gente quer desenhar com o nosso mouse travado, né, naquelas angulações do desenho isométrico, tá? Aqui do ladinho, vocês vão perceber que tem esse quadradinho aqui, ó, com cantinho, tá? Se vocês virem na setinha aqui do lado, a gente vai abrir aqui essa aba, e aqui estão aquelas ferramentas de captura, tá? Eu recomendo sempre vir aqui em Object Snap e abrir as configurações. Então, aqui a gente configura quais são os mais interessantes para a gente poder trabalhar com o desenho no AutoCAD, tá? Recomendo sempre endpoint. Então, endpoint significa final da linha. Midpoint, no meio da linha. Aqui ele vai marcar o centro de uma circunferência. A intersecção. O extension, ele vai marcar a extensão de uma linha, tá? Então, você vai ter uma linha e, às vezes, você mexe um pouquinho o mouse, ele marca a extensão daquela linha. É uma situação bem complementar, assim, que eu acho legal para desenho. E perpendicular. Esses 6 elementos ativados são essenciais para a parte de desenho, tá? Mas não necessita mais que isso, porque se vocês deixam tudo isso ligado, ele pode atrapalhar. Então, não acho tão interessante, tá, pessoal? Então, não recomendo. No polar, a gente pode configurar mais ângulos, tá? Que são aqueles que eu comentei anteriormente. Então, aqui é mais no Object Snap, que são essas ferramentas de captura que são auxiliares no desenho de vocês, tá? Vou fazer uma linha aqui, por exemplo, ó. Estão vendo que ela fez uma linha tracejadinha, ó, conforme eu estou mexendo o mouse? Então, essa linha tracejada é o meu extension que está ligado, tá? Então, ele só faz isso por conta desse comando. Beleza? Então, basicamente, assim, as informações básicas que vocês precisam para começar um projeto é entender isso daqui, tá? Essa organização. Vocês sempre vão trabalhar o desenho de vocês dentro do Model, tá? Layout vai ser a parte de impressão, que vai ser lá no final do semestre que a gente vai trabalhar essa parte de impressão. Depois a gente vê todas as etapas de projeto, a gente vai organizar a parte de impressão. Então, desenho é sempre no Model. Layout é para a parte de plotagem, tá? De organização de prancha, beleza? Vamos passar um pouquinho aqui, revisando um pouco os comandos que a gente já viu. Então, aqui na parte do Draw, é a parte de desenho, nós temos as linhas, que é L-Enter, a Polyline, que é PL, que eu comentei com vocês semana passada, que normalmente a gente desenha a Polyline quando a gente já tem um desenho pronto e a gente quer criar uma cópia de um determinado contorno, que foi o que a gente fez com a parte da planta de cobertura, tá? A parte do círculo, né? Tem várias maneiras de desenhar o círculo, ou você digitando o raio dele, ou digitando o diâmetro do círculo, tá? Então, tem essas duas opções aqui. Essas opções são mais... não são tão usuais, vamos dizer assim. Normalmente, a gente trabalha com raio ou diâmetro. A parte do arco, né, que eu ensinei com você, a gente trabalhou aí para desenhar principalmente a parte de portas. Então, são as ferramentas principais de desenho. Existe ainda, além da Polyline Align, o SP-Line, tá? Essa ferramenta eu ainda não expliquei para vocês, mas posteriormente a gente vai estudar elas, que elas normalmente são usadas para desenhar curva de nível, né? Desenho topográfico, de planta. Então, assim, para planta baixa ainda não é o foco da utilização, mas em outro momento eu vou explicar um pouquinho as ferramentas que a gente não trabalhar na planta baixa, eu vou explicar num momento particular para vocês entenderem a utilização delas, tá? Aqui nós também temos a parte do retângulo, que a gente já conversou, que é o REC, né?
Então, se a gente digita REC, a gente tem retângulo, é o comando dele, tá? Aqui a gente tem para desenhar uma elipse, que não é tão usual no nosso caso aqui, tá? E a parte da Ashura, né, que a gente viu semana passada. Aqui tem ela como ícone, né, para a gente clicar aqui no desenho. Mas eu ensinei vocês para digitar o comando H, né, H de hatch, que vai abrir a tela de Ashura, tá? Então, aqui a gente, toda a parte de configuração de Ashura, onde a gente escolhe o tipo de Ashura, se ela vai ser sólida, gradiente, ou um desenho específico, né, que é essa parte do pattern, onde a gente escolhe alguma textura, né, alguma coisa específica, tá? Essa parte aqui a gente usa o sólido, a gente pode usar uma única cor. O gradiente a gente varia as cores. E no pattern nós podemos trabalhar com 2 cores também, fica a critério, né? A gente escolhe aqui e configura. O desenho, quando é um desenho, a gente pode escolher o ângulo do desenho, então pode ver que as linhas estão inclinadas. A gente pode colocar aqui 45 graus, ele vai girar essas linhas numa determinada posição. E também a escala desse desenho. Quando vocês inserirem muitas vezes a Ashura, ó, vou pegar essa Ashura e vou clicar ela bem aqui no meio. Estão vendo que ela ficou desse tamanho? Agora eu vou selecionar ela, só com um clique mesmo, e eu vou digitar 2. Ó, ela vai ficar maior. Então, isso daqui depende muito do desenho, que aí vocês têm que configurar. Vou digitar um ângulo aqui, ó, 45. Ó, perceba que ele ficou na vertical. Por quê? Ele já tá com 45 aqui, quando a gente joga 45, ele movimenta mais 45, tá? Então, a Ashura foi o que a gente viu na semana passada, onde vocês podem configurar o grau de transparência dela. Então, às vezes ela está numa cor, vocês querem deixar ela mais suave, vocês podem configurar. Vocês podem mudar a cor. Então, a primeira opção, quando está by layer, essa primeira opção é sempre a cor da linha do desenho, tá? Então, vamos escolher, por exemplo, vermelho, certo? E se eu quero dar uma cor de fundo, aqui estão vendo que está escrito none, significa que é cor nenhuma. Mas se porventura eu quiser colocar uma cor, ó, porque amarelo, ele deu uma cor de fundo, tá? Ah, eu não quero essa Ashura. Precisa excluir? Não, a gente pode vir aqui e colocar sólido, por exemplo. O sólido eu vou ter que digitar aqui o none e deixar uma cor só, tá? Então a gente vai selecionar ela, ou simplesmente a gente clica nela e deleta. E a gente começa tudo de novo e escolhe uma opção sólida aqui de coloração e lança no interior, tá? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar com a inserção das achuras. Normalmente eu uso mais o comando, né? H de hatch. Mas ele tem aqui o símbolo, ó, só passar o mouse, vocês vão perceber isso também. Aqui na parte do Modify são as ferramentas de modificação, de manipulação. Então, a gente tem o Move, né, que é mover, então é M, Enter. Então, a gente seleciona o elemento, dá outro Enter, e a gente consegue, ó, movimentar ele dessa forma, tá? O Copy, que é criar uma cópia, então a gente digita CO, copy, dá um Enter, seleciona um elemento, dá outro Enter, clica num ponto de base, né, se a gente quer movimentar, né, e cria uma cópia da estrutura, tá? Então, são 2 comandos muito comuns de utilizar, né? Copy e o move, tá? Tem alguns aqui que a gente não utilizou ainda, então nem vou comentar sobre eles, tá? Que é o caso desse daqui, do stretch. Nós utilizamos aqui o mirror, que ele tá com esse símbolo. O mirror nada mais é que o MI. MI de mirror, dá um Enter, a gente seleciona o objeto, dá outro Enter, a gente clica num ponto de base e espelha ele, né? Então, é como se fosse espelhar. Sempre quando for espelhar, deixem o ortogonal ligado, tá? Então, apertem o F8, ó. Então, a gente movimenta aqui e consegue trabalhar com essas angulações, tá? Aí ele sempre pergunta se a gente quer apagar a primeira estrutura ou não. Se eu não quiser apagar, eu deixo o N. Se eu quero apagar, eu digito Y, de yes, tá? Porque eu estou trabalhando com o inglês. Então, entra, ó. Ele fez o espelhamento da outra estrutura e apagou a primeira porque eu optei. Mas se eu não quisesse isso, eu ia digitar MI de mirror, seleciono o objeto, dá um Enter, clica num ponto de base, ó,
Quero mirrorar para esse lado. Quero apagar? N de não e dá um Enter. Mantive as duas imagens, tá? Então, esse é o mirror que a gente já trabalhou. O scale, a gente já comentou, né? Então, o scale nada mais é que é o SC de scale, dá um Enter, seleciona o objeto, outro Enter. Sempre acompanhe o que está aparecendo aqui na parte de baixo, tá, pessoal? Porque ele vai orientando a questão. Ó, ele fala, seleciona o objeto. Selecionou, dá um Enter. Ele fala, especifique o ponto de base. Então, o meu ponto de base vai ser esse, tá vendo? Conforme mexo o mouse. Agora, ele fala o fator de escala. Aí, eu quero aumentar 2 vezes. Dou um Enter, 2 e Enter. Ele aumentou 2 vezes o objeto. Então, ou se eu quero voltar ao tamanho normal, né? SC, Enter, seleciono o objeto, mais um Enter, clica no ponto de base e digito ponto 5, porque eu quero cair pela metade o valor do meu elemento, tá? E reduzir. Então, aqui a gente tem a parte do nosso scale. O que mais que a gente viu aqui? Nós vimos esse daqui a gente não trabalhou ainda, que eu vou comentar em outro momento. O trim. O trim é aquele para parar, né? Pontas. A gente pode fazer várias linhas. E aí a gente pode querer cortar elas, né? Então, o trim é o TR, Enter. No caso, a gente vai trabalhar sempre com 2 Enter, porque ele corta rapidinho, tá? Então, TR, 2 Enter rapidinho. Ó, a gente já vem e corta as pontas. Quando eu não conseguir cortar mais, é porque não tem mais intersecção, tá? A gente só consegue dar o trim quando a gente tem uma intersecção e as pontinhas sobrando. Então, basicamente, foram as ferramentas que nós usamos. E por último aqui, ó, o Explode, né? Vocês estão percebendo que esse retângulo, ele está inteiro? Ele está inteiro porque ou ele foi feito como uma polyline ou ele foi feito como um retângulo. Mas se eu quiser quebrar ele, o que eu faço? Eu digito Explode, tá? O Explode, ele não tem comando. Vocês estão percebendo que está escrito somente o nome dele? Então, a gente digita Explode mesmo. Tem ferramentas que ele não tem o comando. A gente dá um Enter, seleciona o objeto, outro Enter, ó. Podem perceber, ó, que agora as linhas estão todas separadas, tá? Então, esse é o Explode. E a gente viu também a parte de bloco, né? Quando a gente quer transformar isso em bloco, a gente digita B de bloco. A gente vai dar um nome, né? Então, vou colocar aqui, ó, retângulo para esse bloco. A gente vai vir aqui em selecionar o objeto. Então, eu quero selecionar quem vai ser meu retângulo. Dou um Enter. O pick point, ele é para ser um ponto de inserção. Normalmente, quando você cria a biblioteca de blocos, todo bloco ele vai ter um ponto de inserção, tá? Normalmente, você vai colocar o ponto de inserção como o ponto mais usual, tá? Então, se eu quero colocar o pick point, fica a critério ou não. Então, pick point é mais a critério, tá, pessoal? Então, eu vou colocar o pick point, que vai ser esse cantinho aqui. Vou dar um OK e tá, ó, salvo. Então, percebendo que quando ele criou como um bloco, ó, ele fez o quadradinho bem no cantinho. Então, percebendo que nos outros não existe, só existe aqui, significa que aqui é o pick point dele, que é o ponto de inserção. Então, quando a gente for lá na aba de inserir, ó, insert, e for procurar esse retângulo, ó, vamos procurar o meu retângulo aqui que eu criei. Ó, aqui que fica a minha biblioteca de bloquinhos, tá? Deixa eu ver se ele vai estar aqui embaixo, ó. Estão vendo que ele está aqui, ó? Eu clico nele. Estão vendo que na hora de inserir, ó, o meu cursor, ele está bem no cantinho, onde ficou aquele quadradinho. Então, ali vai ser considerado um ponto de inserção desse meu bloco, tá? Então, sempre criem esse ponto de inserção num ponto mais interessante aí durante o posicionamento de vocês, tá, pessoal? Já está acabando o tempo aqui. Vocês podem voltar no mesmo link, tá? E aí a gente continua aí revisando esses comandos, tá bom? Aí no retorno aí eu faço a chamada com vocês.